Notícias. Você bem informado. Pessoal, estou recebendo aqui agora o médico ginecologista e obstetra, conselheiro fiscal da Unimed Campo Grande e embaixador da Unicred Campo Grande, Dr. Valdimário Rodrigues Júnior. Muito bom dia, Dr. Valdimário. Satisfação recebê-lo aqui no Giro Estadual de Notícias. Bom dia a todos vocês. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês nesse importante grupo de comunicações, né? Grupo Feitosa, que tantos serviços relevantes vocês prestam à sociedade sul-mato-grossense. Nós que agradecemos, Dr. Valdimário. Inclusive, antes da gente falar um pouquinho sobre esse atual cenário, né, do cooperativismo, o cenário da saúde aqui no nosso estado, aqui no nosso país também, afinal o senhor tem uma bagagem muito grande, eu acho muito importante a gente falar sobre um assunto fresquinho, sobre um assunto que saiu do forno ontem, inclusive, que foi noticiado no nosso site, acritica.net. Afinal, o senhor foi aí nomeado embaixador da Unicred Campo Grande. O senhor, inclusive, recebeu o convite presencialmente pelo presidente da Unicred, Dr. Paulo Moro, durante um encontro na sede que aconteceu aqui na Avenida Afonso Pena. Eu acho que com toda essa bagagem que o senhor tem, sempre é muito gratificante receber essas nomeações, né, Dr. Valdimário? Bom dia novamente. É realmente gratificante, né, para a minha vida pessoal. E também a importância do cooperativismo, né? Tanto o cooperativismo de crédito, que aí está inserido a Unicred Campo Grande, uma cooperativa de crédito que fomenta negócios para a sociedade, para os médicos e para toda a população em geral. E o cooperativismo de saúde também, a Unimed Campo Grande é uma cooperativa. Então, são importantíssimos desenvolvimento e a sustentabilidade que o cooperativismo dá em todos os setores do nosso país. Doutor Valdimário, com toda a formação médica do senhor, com a experiência também na ginecologia e obstetrícia, como que tudo isso influencia a sua visão sobre gestão em saúde aqui do nosso estado? Quando resolvi me dedicar, né, além da parte médica e obstetra e ginecologista que sou, e trabalhei durante 30 anos dando plantão na maternidade, atendendo SUS e convênios, eu pude desenvolver uma visão. E depois, quando a minha ida para o cooperativismo, né, principalmente o crédito e depois para o ramo saúde, a gente tem uma visão crítica e, ao mesmo tempo, você consegue visualizar estratégias que podem contribuir com a melhoria da saúde da nossa população. Hoje fica muito claro, né? O país nosso, por exemplo, tem na Constituição. O SUS é um dever do Estado e um direito de todo cidadão, independente se você tem um plano de saúde ou não. Então, hoje, a saúde suplementar, hoje nós temos mais de 20 milhões de clientes somente nas Unimed, nas cooperativas de trabalho médico. E a grande maioria da nossa população depende do Sistema Único de Saúde, do SUS, que no papel e na teoria é excelente. O que necessita é de que aquilo que está no papel seja colocado em prática com uma gestão profissional, com transparência, evitando a corrupção nos recursos que saem do Ministério da Saúde e de outras fontes que possam chegar à nossa sociedade, às nossas cidades do interior, dando que os gestores possam também ser escolhidos com critérios meritocráticos e não apenas com indicações políticas, porque eles vão estar mexendo com o dinheiro do povo. E esse dinheiro da saúde é sagrado. Precisa estar sendo feito constantes investimentos em tecnologia. Hoje você não consegue um gestor moderno, seja do SUS, seja da saúde suplementar, não consegue tomar decisões e atitudes sem a tecnologia como seu principal aliado. Então, existem maneiras, por exemplo, nós copiamos aqui no Brasil o sistema dos Estados Unidos, o sistema norte-americano de saúde. E hoje, nós sabemos que aquele sistema curativo hospitalocêntrico, ele está fadado ao fracasso. Por quê? Porque os recursos são finitos e as necessidades infinitas. Então, nós precisamos, aqui no Mato Grosso do Sul, tem recursos
para que a gente possa investir na atenção básica, na atenção primária, capacitação de equipes, os funcionários nas unidades de saúde, seja em Campo Grande, seja no interior, possam atender com dignidade, com respeito e com transparência aos nossos clientes. Mas para isso nós precisamos de dedicação dos gestores e, volto a repetir, transparência na gestão dos recursos. A gente ter uma saúde e levar uma saúde digna para todos. Então, em base essa mudança, hoje voltou, para vocês terem uma ideia, doenças como sífilis, HIV, estão de volta. E a nossa capital hoje, ela é sobrecarregada com a grande quantidade de pacientes que ficam aflitos e sem condições de serem atendidos com resolutividade nas cidades do interior. Então, a regionalização, a descentralização dos atendimentos em Campo Grande, com hospitais dignos no interior, em alguns 4 polos, isso é fundamental, mas tem que sair do papel. Mas não adianta também você pegar apenas, construir hospitais e dar ambulâncias, que a gente vem vendo isso nos últimos anos. Você necessita de capacitar as equipes, de capacitar os gestores, e o estado de Mato Grosso do Sul hoje, muito bem dirigido, penso eu, mas ele precisa de formar uma central de inteligência no estado para orientar e apoiar todas as cidades que às vezes não tem nenhum médico para ser secretário de saúde. E isso é um dever do nosso estado. Está capacitando as equipes, está informando, está trazendo informações e principalmente atuarem na mudança do modelo curativo hospitalocêntrico para a mudança do atendimento, atenção básica, atenção integral à saúde, com as vacinas em dia, com a pesquisa das doenças que voltaram, que já tinha acabado praticamente, sífilis, HIV, hoje estão de volta. E você vai nos hospitais, você vê uma grande quantidade de pacientes vindos do interior e acabam superlotando as UPAs nossas e os nossos hospitais. Não que não tenha que ser atendido esses pacientes. Devem e têm que ser atendidos. Mas precisa de ter uma política muito mais clara, muito com mais inteligência, para que a população seja atendida com dignidade. Doutor Valdimário, por que é caro saúde aqui no Brasil hoje? Essa pergunta sua é inteligente, é a pergunta que preocupa tanto nós, gestores das cooperativas de trabalho médico, e também das outras entidades de saúde suplementar, e também o poder público. São várias as causas, a sua pergunta preenche. Uma delas é a judicialização da medicina. Muitas vezes a família, não estou falando para você que é 100%, mas grande quantidade de vezes, um profissional do direito estimula a família a entrar com a judicialização de um medicamento, também aí ele foi prescrito por um médico, e muitas vezes esse medicamento é de altíssimo custo e não tem evidências científicas que ele vai resolver. E às vezes é concedido a liminar, porque está sendo solicitada por um médico, está sendo prescrita por um médico. O magistrado vai falar, vou autorizar, estão falando que... Então, esses medicamentos de altíssimo custo, então, impactam bastante a chamada judicialização. Outra são as incorporações tecnológicas, Hoje em dia, você quer ser operado numa cirurgia de vesícula, você quer operar com corte, ou você quer fazer ela por vídeo? Se a minha mãe, a sua irmã... Você vai falar, eu quero fazer por vídeo. Isso foi uma incorporação tecnológica. Isso vai encarecendo o custo. A cirurgia robótica. Você vai falar, o meu pai e meu tio têm um câncer de próstata. Nós queremos fazer essa cirurgia convencional com um corte que vai sofrer, você vai ter dor como era feito. Hoje existe já a cirurgia por vídeo e existe a cirurgia robótica. Que os aparelhos são caros, os treinamentos são caríssimos, Então, estas são das colocações que eu fiz, são fatores que ajudam e muito a aumentar o custo, E os próprios reajustes das medicações na oncologia, nos tratamentos de câncer. Por exemplo, tem vários medicamentos que cada ano são incorporados cada vez mais caros. E isso é aquilo que eu volto a dizer para vocês. Os recursos são finitos e as necessidades são infinitas. Paciente com tratamento de câncer, você falar para ele, tem uma droga que saiu agora, que essa droga ela ajuda, ela é melhor. A família não quer uma outra droga que tem um custo menor, ela quer essa droga.
que às vezes ainda não está ainda 100% com seus aprovação do ponto de vista científico. Mas isso também ajuda a encarecer bastante. Esses fatores aí que eu te falei são bem contundentes nessa questão do aumento do custo. O senhor acredita, doutor Valdimário, que existe uma espécie, vamos dizer assim, de descompasso, né, entre a saúde privada e a saúde pública do nosso país? E se existe, como que o senhor acredita que isso impacta diretamente o paciente? Existe sim, você colocou muito bem, né? A saúde suplementar hoje, ela deve ter em torno de 54 milhões de pessoas que estão na saúde suplementar. O restante estão no SUS. E a saúde, esses 54 milhões, eles são fiscalizados por uma agência reguladora que chama Agência Nacional de Saúde. E a Agência Nacional de Saúde, ela tem um papel importante, mas ao mesmo tempo ela tem um papel que ela exige, não estou dizendo que é certo ou errado, mas ela exige muitas provisões econômico-financeiras que ficam lá em aplicações financeiras, que você vai falar, essas aplicações financeiras, ela exige que fiquem e não podem ser movimentadas. Esse dinheiro poderia estar sendo utilizado para atitudes dos gestores para a promoção da saúde, para poder estar sendo utilizado para várias coisas, menos para ficar o dinheiro aplicado no banco. Tá? Então esse é um dos motivos. A saúde pública, ela também, e os gestores das prefeituras do estado, eles devem estar em sintonia com as empresas de saúde suplementar. Porque, vou te dar um exemplo, Campo Grande. A Unimed Campo Grande hoje tem 138 mil vidas. Quem está entre estas 138 mil vidas, elas não vão para o SUS. Elas vão procurar a rede que a nossa empresa dá para essas pessoas. Então ela já está contribuindo com o estado e com o município, tirando 138 mil vidas das UPAs, da Santa Casa, do hospital regional, ou seja, dos locais onde atende SUS, nós estamos dando. Então é importante que estejam alinhadas com ações conjuntas, por exemplo, criação dos núcleos de apoio aos juízes de primeira instância, onde tanto o poder público como a saúde suplementar podem colocar profissionais com notório conhecimento técnico-científico que numa decisão, numa liminar, podem apoiar o magistrado, dizendo, olha, esse medicamento aqui que está sendo solicitado para essa família, esse medicamento ele não tem comprovação técnico-científica. E às vezes esse medicamento custa 5 milhões de reais. Esses 5 milhões de reais, quando você deixa ele, é concedido uma liminar para que ele vá para aquela família, você está tirando 5 milhões que ia para comprar medicamentos para diabetes, medicamentos para hipertensão, ou seja, o individual está se sobrepondo ao coletivo. Essa é uma visão que o cooperativismo sempre traz, é o coletivo. Né? Você tem que tentar beneficiar e ajudar e promover a saúde da maior quantidade de pessoas possíveis. E o cooperativismo tem uma característica. Ele tem um dos princípios que é interagir com a sociedade, desenvolver atividades sem nenhum custo, ajudando atividades filantrópicas, ajudando creches, ou seja, desenvolvendo, promovendo atividades físicas, combate ao sedentarismo, Então ele tem uma ação que não é tangível do ponto de vista econômico, mas ele traz um benefício enorme, sem custo nenhum para a sociedade. Por isso é importante sempre o diálogo do poder público com o poder das pessoas que dirigem as entidades da saúde suplementar. O doutor Valdimário, eu vejo que o senhor tem um conhecimento muito grande quando a gente fala de cooperativismo, né? E diante desse conhecimento, o senhor acredita que o cooperativismo ele ainda é um caminho sustentável em meio a essas pressões do mercado e também do SUS? Eu não tenho a menor dúvida. Você foi assertivo. O cooperativismo é a alternativa para uma saúde digna no nosso país, e o cooperativismo de crédito é uma das grandes alternativas para a nossa população ter acesso a crédito com juros mais adequados às nossas condições. Na Europa, Alemanha, Inglaterra e outros países, numa grande crise econômico-financeira que ocorreu há alguns anos atrás, o cooperativismo de crédito foi quem socorreu esses países.
Então o cooperativismo hoje ele faz parte do nosso DNA. É a grande alternativa, porque a partir do momento que você se torna um cooperado, você passa a ser um dono. Você passa a participar das decisões através das assembleias, você tem voz ativa, você consegue emitir suas opiniões e sempre buscando o coletivo, nunca o individual. Vamos ter... É o coletivo. Então, tanto o cooperativismo de crédito como o cooperativismo de trabalho médico é a grande alternativa para a dignidade nos dois setores. Agora, aquilo que eu te falei, nunca a política, a politicagem pode se sobrepor ao conhecimento e à meritocracia. O poder público em Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Amazonas, em São Paulo, onde quer que seja, os gestores da saúde do estado, do município, deveriam e devem ser escolhidos com critérios de conhecimento, de meritocracia e com serviços prestados, comprovados à sociedade de cada um desses locais. Se a política e as indicações daqueles que vão lidar com o maior bem de todos nós, que é a saúde, se não forem com esses critérios, você pode ter certeza que cada dia vai piorar mais. Porque o conhecimento técnico-científico, o saber e a dignidade, principalmente naquela questão da condução, do cuidado e dos zelos com os recursos financeiros, que eu volto a dizer a você, escassos, com as necessidades infinitas. Se a gente não cuidar e não zelar, nós temos que cada vez mais, portanto, combater a corrupção que corrói, inclusive, e prejudica a dignidade da saúde da nossa população. É fundamental essas colocações que eu te falei: meritocracia, zelo e combate à corrupção. Em todos os setores. Inclusive, eu ia falar justamente sobre isso, doutor Valdimário, porque durante a pandemia, por exemplo, ficou muito exposto, né, a fragilidade do sistema de saúde do nosso país, né? E 5 anos, porque a pandemia foi lá 2020, 21, 22, o pico da pandemia foi 2021, não é mesmo? Após toda aquela situação, toda aquela lição, né, que tivemos, o que ainda na visão do senhor não foi corrigido? Muito bem lembrado, né? Muito bem lembrado na pandemia, né? Maior adversidade que enfrentamos, né, nos últimos 100 anos, né, foi a época da pandemia, desespero, né, onde ali você viu que o bem nosso maior é a saúde, né? Mas ao mesmo tempo, e ali a gente sempre deveria e deve continuar levando em consideração o conhecimento técnico-científico, acreditar o quê? Nas vacinas, a importância das vacinas, nas atitudes de prevenção e promoção, mas nós visualizamos, né, naquele momento, se lembrou muito bem, a quantidade de negociações nefastas, criminosas, de desvios de recursos que penalizaram e fizeram com que muitos brasileiros, nossos irmãos, fossem a óbito, como aconteceu, né? Compra de respiradores com valores absurdos, respiradores que até hoje estão obsoletos, guardados em galpões no Brasil inteiro. Isso aí é fruto daquilo que eu falei para você, né? A escolha das pessoas que vão gerir os recursos da saúde do nosso município, do nosso estado, do nosso país, com critérios meritocráticos e principalmente com pessoas que têm conhecimento técnico-científico e vão zelar e combater a corrupção, que na época da Covid, que você se recorda, né, desesperador, não tinha leitos, mas a compra de respiradores, compra de vários outros equipamentos, os chamados EPI, né, sempre tinham o quê? Rastros tristes, nebulosos e nefastos de corrupção. Isso precisa ser combatido em todos os níveis do nosso país, mas na saúde principalmente. E já inicia isso porque quando a pessoa vai no hospital, ninguém vai no hospital na unidade de saúde porque para passear. Quem vai nesse local já está fragilizado. Então é preciso que nossos gestores façam treinamentos, invistam
em capacitação de pessoas. Invistam em capacitação de pessoas. Hoje você sabe que a pirâmide nossa modificou totalmente. Hoje nós temos maioria são idosos. Então o perfil até das pessoas para cuidar desses idosos mudou. Você precisa investir, fazer cursos para cuidadores, a sua mãe, a minha tia, a sua tia. São pessoas que hoje às vezes estão em casa e precisam de um cuidador. Então essas pessoas mudou o perfil. Antigamente se internava na UTI, infarto, AVC, que é os derrames. Hoje você vai lá, está cheio, lotado de acidentes de motociclistas, pessoas jovens que estavam trabalhando. Então nós precisamos, por exemplo, tomar uma atitude em relação à quantidade de motocicletas. Como é que nós faremos para evitar esses acidentes? Para que não sobrecarreguem os nossos leitos de UTI com essa mudança do perfil que precisa que os idosos, seu pai chega lá com AVC ou com infarto. Hoje, se você for aqui em Campo Grande, não tem leito. Não tem leito na UTI. Porque estão ocupados por vários pacientes que foram vítimas de acidente de trânsito, de acidente de carro, uso do celular. Nós precisamos encontrar uma maneira de combater essas duas grandes problemáticas que nós temos: acidentes de motocicleta, utilização de celular no trânsito, que está impactando na qualidade do atendimento da nossa população. Então, se nós não tirarmos do papel os projetos de mudança do modelo, investirmos e apoiarmos as cidades do interior, hoje você vai ver um desfile de ambulâncias e a população não tem culpa vindo para Campo Grande, porque estão desesperados, não conseguem um atendimento que resolva lá na cidade. Vem para onde? Vem para a capital. Se eu fosse com a minha família, estivesse lá e você, nós faríamos a mesma coisa. Mas o que está sendo feito? Qual o planejamento? Tudo hoje você tem que ter um planejamento com um diagnóstico para você fazer o tratamento adequado. Eu escutei agora, fechamento do hospital regional para atendimento direto. Você agora, para ir no regional, você tem que passar numa unidade de saúde básica. Não estou fazendo crítica à decisão, mas isso vai ser bom ou ruim para a população? Pergunta para 100 pessoas hoje, bom ou ruim? Você com seu filho doente, grave, você pega, põe no carro. Não, para o regional você não vai, você vai para a UPA. A UPA está vazia ou está cheia? Então, qual foi o diagnóstico que foi feito? Qual foi o planejamento para você imprimir o tratamento adequado para isso? Eu sei que não é fácil. Você não pode só apresentar as críticas, apresentar as sugestões, mas tem sugestão para melhoria. Tem cidades no país que as santas casas são modelo de atendimento. Tem local no nosso país que a Santa Casa é um brilho de atendimento, tanto na parte técnica, médica, como na parte dos funcionários dos atendimentos. Nós podemos... Não é feio você copiar modelo bem sucedido. O feio e o ruim é você não imprimir uma gestão de qualidade na saúde, o bem mais precioso. Eu tenho certeza. Se ligar agora para você, para o Feitosa, para mim, para qualquer um dos nossos funcionários, a sua mãe está passando, você vai largar o que você está fazendo e você vai lá socorrer. Então, essa visão que a gente tem que ter para com a sociedade, para com a nossa população, porque hoje não é um parente seu, amanhã pode ser precisando de uma unidade de saúde. Hoje está vazio ou está cheio? Está lotado. Então nós precisamos só aumentar, construir hospital, comprar ambulância? É isso que nós estamos precisando? Ou montar equipes capazes, de fato, com um treinamento adequado, investimento em tecnologia? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se você estivesse morando numa cidade de, vamos colocar Dourados, ou Três Lagoas, ou Corumbá, você é atendido lá com um quadro de pneumonia, que qualquer um acontece. Se você vier para Campo Grande, porque lá o tratamento não está evoluindo, você vem embora para Campo Grande, chega aqui, cadê o seu prontuário? Para o médico chegar aqui no hospital e falar, não, ele já está com tratamento disso, ele já fez um raio-x, está aqui o raio-x, prontuário eletrônico, unificado. Isso aí chama-se investimento em tecnologia. Você vai diminuir custo, você vai aumentar a eficácia no tratamento, porque você já vai estar com um monte de... Aqui você vai chegar aqui, vai pedir de novo seu exame de sangue, pedir seu hemograma, pedir um ultrassom, pedir um raio-x, pedir uma tomografia. Então, a implementação de medidas atuais, técnico-científicas, por exemplo, esse que eu estou te falando é um investimento em tecnologia. Hoje ninguém faz mais nada sem tecnologia. Mas para isso você precisa ter um prontuário único, para que você diminua o tempo, né, de tratamento, que você possa realmente
fazer um diagnóstico adequado e imprimir o tratamento adequado. Sem dúvidas. Eu conversei com o Dr. Valdimário Rodrigues Júnior, médico ginecologista, obstetra, conselheiro fiscal da Unimed Campo Grande e embaixador da Unicred Campo Grande. Dr. Valdimário, tem conversa para mais de metro, né? Tem muito assunto. Falar de saúde é um tema bastante complexo, sensível também, mas gostaria de agradecer o senhor aí e já marcar um outro bate-papo para poder ter uma parte 2 dessa nossa entrevista. Eu não só agradeço, como parabenizo você, sua equipe, o Feitosa e o Grupo Feitosa de Comunicação, né? Que é um exemplo de excelência na maneira como vocês transmitem as informações com seriedade, buscando sempre aquilo que eu coloquei, a melhora e informação para o coletivo, para todos. Então é uma honra estar aqui hoje nesse grupo importante, né? E tradicional aqui do nosso estado, tá? Quero deixar um abraço para todos vocês e me colocar à disposição. E me sentir honrado de estar aqui com vocês. Muito obrigado, um ótimo dia ao senhor. Agora são